sediada em Brasília, e estamos no mês de março, que é o mês da mulher, um mês consagrado por toda a mídia, por toda a sociedade, pelas igrejas, para se refletir um pouco sobre o grande trabalho, o grande sacerdócio, o trabalho mesmo incrível que as mulheres realizam. E eu costumo dizer o seguinte, não dá para ficar sem a mamãe. Eu me lembro sempre, quando falo no mês das mulheres, daquele pensamento do Baby, que tinha do Baby Salvo, não é a mamãe, não é a mamãe. O lugar das mulheres neste mundo já começa por aí, não é a mamãe. Não dá para viver sem as mulheres. E sem a mamãe não dá para ficar de jeito nenhum. E também costumo dizer que todos os homens sempre estão apaixonados perdidamente por uma mulher, nem que esta mulher seja a mamãe. E um dos exemplos que eu costumo também dar acontece sempre na idade dos pequenininhos. Quando o pai dá uma bronca no filho, o que acontece? Ele corre para a mamãe. Maravilha, tá certo? O papai xingou, brigou, corre para a mamãe. Mas quando a mamãe briga com o pequeno, ele não corre para o papai, ele se agarra com a mamãe. Isso é uma covardia muito grande, tá entendendo? Mas nós homens já sabemos que é assim mesmo, não adianta querer enfrentar um negócio desse, porque é um poder divino que está sobre todas as mulheres. E pensando nessa força que as mulheres têm, que eu tive essa ideia, junto com a coordenação da faculdade, de nós termos este encontro para tratarmos de um tema que é da máxima relevância. A presença da mulher no mercado de trabalho sempre esteve fortemente alinhada com essa realidade da economia e da luta pela vida. Porém, a percepção desse valor que a mulher possui está cada dia mais forte e a tendência, evidentemente, é só aumentar. Elas esbanjam competência, qualificação profissional, estão ocupando cargos de liderança e provam que o lugar de mulher é onde ela quiser que seja. Temos visto histórias de superação, de grandeza e liderança de muitas mulheres em todos os lugares, na política, na ciência, na economia, no direito, na engenharia, nas salas de aula, sobretudo, com milhões de professoras, no empreendedorismo, dentre outros setores. Bom, a Revolução Industrial no Brasil é um dos principais marcos da entrada da mulher no mercado de trabalho. Com o avanço dos processos de industrialização, sobretudo a partir da década de 1930, o aumento da demanda por mão de obra abriu espaço para que as mulheres saíssem de casa e entrassem na indústria. Mas com salários menores do que os salários dos homens, e isso, lamentavelmente, é um fato da realidade, um dado da realidade, e mesmo exercendo as mesmas funções, elas, que antes se dedicaram exclusivamente ao trabalho doméstico, agora carregam um peso duplo, ou até triplo, ou até quádruplo, nos cuidados da casa, com as crianças, na gestão da família, tendo que dar atenção aos maridos e às familiares, e às vezes até a amigos e outras pessoas. Nós temos presenciado, desde 1930, no contexto histórico, que as gerações de mulheres que guiaram o povo brasileiro, desde aquele momento, do início da Revolução Industrial Brasileira até este momento, é que essas mulheres, todas as mulheres, sobretudo as que estão no mercado de trabalho, são uma grande geração que se firma como esteio de toda a estabilidade da sociedade. É inegável que, ao mesmo tempo em que essa industrialização trouxe vantagens para o estilo de vida no mundo ocidental e no Brasil, abriu-se espaço para as mulheres atuarem, como já dissemos. Porém, da mesma forma que os homens, elas têm buscado seus direitos e direitos justos e atingiram, desta maneira, com suas lutas, o sistema inteiro. Temos que reconhecer e respeitar essa luta, esse cenário e essa iniciativa. Em 1970, o movimento feminista explodiu nos Estados Unidos e atingiu com força o Brasil. Os gritos por liberdade, igualdade de gênero e o direito das mulheres ecoaram por toda a América, dando início a um longo processo destas ditas lutas
e muitas conquistas já foram alcançadas no cenário trabalhista e em outros cenários também da sociedade. Mas, longe de uma discussão sobre os ideais, os desafios em relação ao movimento feminista, quero reconhecer aqui que, sem a luta por seus direitos, as mulheres provavelmente estariam em grande desrespeito na máquina de produção da atualidade. Então, nossos aplausos pela luta, pela tenacidade, resiliência e pela firmeza. Convidamos para este momento 5 mulheres notáveis que têm atuado nos seus mercados de trabalho, nas suas áreas, nos seus setores, e que tenho a honra de convidar para o projeto de Naturologia Clínica, e estas mulheres são professoras do nosso curso. Eu vou dar a cada uma delas 1 minuto para uma saudação a todos os amigos e todos que estiverem conosco nesta sala ao vivo e também que vão assistir posteriormente a esta apresentação, e para que elas se apresentem, dê o seu boa noite a todos. E aí, na sequência, daremos continuidade aos trabalhos. Por ordem alfabética, eu quero começar pela professora Ana Carolina. Por favor, se apresente para todos nós, dê seu boa noite aí para todo o pessoal. Boa noite, professor Jean, boa noite a todos os colegas que estão aqui na sala. Eu sou Ana Carolina, estou recém-chegada do lado de cá do projeto, né? Eu acabei de me formar em Naturologia, agora na última turma em março, e eu moro no interior de Minas Gerais, uma cidade que se chama Lavras. Estou no momento em transição de carreira, me preparando para um futuro dentro da área terapêutica. Eu tenho 34 anos e é um prazer estar aqui com vocês, dividir esse momento com pessoas tão especiais. Muito joia, seja muito bem-vinda. Eu quero convidar agora a professora Ana Mísia. Boa noite a todos, boa noite aos colegas, às professoras e professores dessa turma maravilhosa. Meu nome é Ana Mísia, moro em Maceió, Alagoas. Estou como naturologista desde 2019, tenho atuado no campo de naturologia. Sou de formação enfermeira, mas me encontrei com a naturologia e hoje tenho exercido, que para mim é um privilégio, mas também um chamado, um ministério, né? Tenho exercido a naturologia e tenho a cada dia me surpreendido com o poder que ela tem. Sou mãe de 2 filhos, uma já casada e uma adolescente, tenho 51 anos e para mim é um grande privilégio, mais uma vez, poder participar com vocês nessa noite. Muito legal, seja muito bem-vinda também à nossa roda. Vamos ouvir agora a professora Keila Leão. Boa noite, gente linda. Bom demais estar aqui com vocês essa noite para falar sobre nós, mulheres. Gente, para quem não me conhece, sou Keila, professora por paixão. Eu amo lecionar. Sou tão professora que, como é que eu vou dizer assim, essa vocação ela é tão grande no meu coração que eu sou professora 24 horas. Sempre que tenho oportunidade de ensinar algo, eu estou ali ensinando e promovendo. Tenho uma filha linda de 12 anos e tenho um canal no YouTube, sou coordenadora aqui, professora de vocês. E a paixão da minha vida é ver vidas modificadas. Isso me fascina e me encanta. E a área de saúde que me motiva, que me inspira, que me arrepia é os pensamentos, são as emoções. Eu acredito que o corpo inteiro fica são quando o nosso pensamento é são. Então, um beijo para todos, será um prazer muito grande estar aqui com as colegas, com todos vocês contribuindo e aprendendo junto. Seja muito bem-vinda, professora. Vamos ouvir agora a professora Marileide Mary Mendes. Se apresente. O seu microfone, acho que o seu microfone... Agora vamos lá. Boa noite, gente. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, viu? Um prazer estar aqui com as queridas amigas professoras, professor Jean, os nossos queridos colegas,
Eu sou a Marileide, sou conhecida como Mari Mendes. Geralmente todos me chamam de Mari, vai saber por quê, Marileide, né? Então, eu sou de Maceió, Alagoas, terra maravilhosa, terra linda. A naturologia, para mim, também ela foi um chamado. Eu costumo dizer que a naturologia me escolheu. É um ministério que eu tenho posto em prática no meu dia a dia, desde 2019 também, né, com a Ana Mísia, e tem sido, assim, algo fantástico. A gente vê os resultados de vidas transformadas, a gratidão das pessoas, e levar esse ministério, levar esse, assim, no sentido de educar as pessoas, a que elas tenham uma opção de ter uma vida melhor, é algo que realmente não tem preço, é fantástico. Eu amo o que eu faço, sou muito feliz pelo que eu faço, e é uma alegria estar com vocês aqui essa noite. Muito bem, seja muito bem-vinda, um grande abraço, seja muito bem-vinda ao nosso grupo. Vamos ouvir agora a professora Patrícia. Olá, boa noite. Sou Patrícia, sou psicóloga e terapeuta. Sou de Maceió também, assim como as minhas colegas. Trabalho com algumas terapias, como a massoterapia, com os florais, com a aromaterapia e o meu carro-chefe, que é a arte-terapia, que foi por onde eu encontrei, né, Jean e Keila, um casal abençoado, e desde que a gente se encontrou, assim, eu cresci muito nesse processo da naturologia, porque eu comecei a ver as coisas de uma forma muito mais humana e saudável. E é isso, é um prazer participar dessa roda, desse momento, falar sobre mulher, do processo terapêutico do feminino, né? Então vai ser uma noite super agradável partilhar com vocês. É isso. Muito bem. Abençoados nesta sala somos todos nós, mas eu, mais do que todos, porque eu tenho a satisfação de estar nessa roda aí de iluminadas. Eu sou o mais abençoado de todos. Meus alunos estão chegando, não sabem o que é conviver com essas mulheres abençoadas, especiais, que têm muita coisa interessante para compartilhar conosco, não só aqui, mas ao longo da carreira, da história delas, do dia a dia que a gente tem no curso, tem muita experiência abençoada. Bom, vamos lá. Nesse nosso encontro, nosso tema principal é o lugar da mulher terapeuta, a mulher que exerce a profissão, a atuação como terapeuta, no cenário brasileiro contemporâneo, né? Como é que é hoje o nosso país, como é que é a nossa sociedade, e o valor que essa mulher terapeuta tem diante de todos os cenários, os desafios. Nós preparamos 3 perguntas, essas 3 perguntas vão ser apresentadas uma de cada vez, e, seguindo o sistema da ordem alfabética, eu vou fazer a primeira pergunta, e daremos, então, 3 minutos, e eu vou cronometrar, com uma possibilidade de mais 1 minuto extra para algum fechamento de raciocínio, e aí, num rodízio, todas as ilustres colegas poderão se manifestar. Então, vamos à primeira grande questão, primeira grande pergunta para esse momento. O que significa ser uma mulher atuante no cenário terapêutico, considerando a elevada carga que as mulheres possuem na vida pessoal e familiar? Vou repetir a pergunta para que os alunos e outros colegas que eventualmente estão assistindo ou assistirão no segundo momento possam ter o cuidado da percepção da profundidade da pergunta. O que significa ser mulher atuante no cenário terapêutico? Uma mulher que atua no dia a dia das terapias, considerando a elevada carga que essas mulheres terapeutas possuem na vida pessoal e familiar. A primeira colega que vai responder e vai se manifestar, vai fazer sua contribuição, é a professora Ana Carolina, que nesse momento está na tela, e com ela a palavra. Então, eu achei interessante, por coincidência, eu sou a primeira em ordem alfabética, e eu acho que a mais nova entre as colegas nesse cenário terapêutico.
eu não me sinto com total domínio para responder essa pergunta, porque eu ainda não estou atuando no cenário terapêutico, é tudo muito novo para mim, mas é com grande satisfação que eu inauguro aqui essa rodada de perguntas e vou trazer um pouquinho das minhas considerações, não só dentro deste cenário, né, mas enquanto mulher dentro do mercado de trabalho. Então, a naturologia, a terapia, ela está mais presente para mim nos últimos 2 anos, onde eu mergulhei nos estudos, e dentro do curso de naturologia com o professor Jean, eu vi a dimensão que é ser uma terapeuta, né? E aí eu tenho estudado, mergulhado nos estudos, e não estou atuando ainda, mas estou numa fase de transição. E o que eu posso trazer sobre o mercado de trabalho é o que eu vivo desde 2016 na minha carreira atual. Eu sou química de formação também, né? Eu trabalho na Universidade Federal de Lavras e é muito interessante observar no dia a dia o tanto que é mais pesado a carga para as mulheres dentro do posicionamento das mulheres no mercado de trabalho. Eu acho que isso é uma questão histórica, né? Historicamente, a gente tem um cenário mais masculino, seja na ciência, na política, na religião, na vida social, e a gente teve que conquistar os nossos espaços, né? E só que a gente conquistou espaços e direitos, mas nós não abrimos mão de nenhum dever que a gente já tinha socialmente. Então, a matemática não fecha, né? A gente trouxe coisas para o nosso dia a dia, para a nossa vida, mas a gente não abriu mão, a gente não delegou alguns deveres. Então, dentro da pergunta do professor Jean, né, é uma carga muito elevada a gente estar no mercado de trabalho, considerando todos os deveres sociais de uma mulher na família, na sociedade, com os amigos, tudo que está no dia a dia da mulher, né? E o que eu sinto é que requer um empenho maior no mercado para a gente se posicionar, se firmar e mostrar o nosso valor. E dentro do cenário terapêutico, eu tenho sentido uma carga um pouco maior, porque eu entendo que na área da saúde espera-se profissionais equilibrados, né? Profissionais que têm uma personalidade bem formada. Então, se torna um desafio extra a gente conseguir equilibrar toda a carga que a gente tem no nosso dia a dia e trazer esse equilíbrio, esse projeto de vida que eu acho tão bonito que a gente estuda na naturologia, né? Um projeto de vida verdadeiro, a gente ter que transparecer e viver esse equilíbrio, tendo tantos desafios por trás do profissional que está de frente para o seu cliente, para o seu paciente, para uma pessoa, né, para uma vida que está ali na sua frente. Então, no cenário terapêutico, eu espero aprender mais agora com minhas colegas, e o que eu tenho para contribuir nesse momento são essas palavras. Obrigada. Muito joia, muito importante, né? As mulheres não abriram mão. A professora colocou de maneira muito bem pontuada, né? As mulheres não abriram mão do seu desafio, da sua luta, da sua posição feminina na família, na sociedade, e eu acho que isso tem muito a ver com a natureza feminina. A professora Ana Mísia, com ela a palavra agora. Vamos lá. Seu microfone está ok? Vamos lá. Tá ok, vamos lá então. Mais uma vez, boa noite. O que a professora Ana Carolina colocou não tem como negar, né? Nós acumulamos, na verdade, mais funções, mais responsabilidades, e quanto mais responsabilidades nós temos, mais cobradas nós somos. Isso é fato, e contra fatos não há argumentos, né? Não havia, mas agora o negócio está mudando e até os fatos, às vezes, estão sendo contestados. Mas, enfim, nós acumulamos muitas funções, a cobrança é imensa. E eu vou dar rapidamente um testemunho da minha experiência como enfermeira e agora como naturologista clínica. Como é que a mulher é vista nesses dois ambientes? Vou começar com a enfermagem, porque a minha formação inicial, eu sou enfermeira obstetra, e eu percebo que o tratamento com o paciente e a enfermeira
é um tratamento de receptividade. Há aquela recepção, porque o professor já abriu bem o debate de hoje, falando que é como se fosse a figura materna, né? A mãe que está ali presente, nós temos certas habilidades que outros profissionais já não conseguem ter, por conta já dessa figura de cuidar, de recepcionar. Então, quanto a paciente e profissional, na minha área e na minha experiência, eu tenho notado que nós somos muito bem recepcionadas. A dificuldade está entre outros colegas da mesma área de saúde, que às vezes não nos conseguem enxergar como profissionais preparadas, aptas, que estão no mesmo local de trabalho e trabalhando em equipe. A gente sente ainda muito no ambiente de trabalho hospitalar essa como se fosse essa disputa, né, de lugares, de papéis. Então, nessa parte, eu ainda vejo que há realmente uma pressão mais masculina em relação a nós, enfermeiras. Mas já no âmbito terapêutico, como naturologista clínica, eu tenho meu consultório. E eu percebi que, como naturologista, eu tenho toda a liberdade para atuar sem, entre aspas, essa disputa, essa pressão entre homem e mulher. No meu consultório, eu tenho tido experiências extraordinárias de respeito dos pacientes, de respeito dos colegas que estão na clínica onde eu trabalho, e tem sido uma experiência maravilhosa. Consigo conversar com outros colegas da área médica, alopática, e vejo que já mudou o cenário em muitos aspectos. Precisamos conquistar muitas coisas, sim. A naturologia ainda é pouco conhecida da população, mas onde eu estou hoje, atuando como naturologista clínica, eu tenho notado um respeito muito grande, mas isso também se deve à postura do profissional, né, de estar estudando, estar seguro do que está fazendo, atualizado com aquilo que faz e responsável, muito responsável com suas decisões e escolhas. Essa tem sido a minha experiência até agora. Muito joia. Percebi uma linha de raciocínio que se conecta entre as duas professoras, enquanto Ana Carolina traz para a nossa cena que a natureza feminina, por si só, não abre mão de suas prerrogativas naturais e até sociais, de estar presente em todos os cenários da vida e da sociedade. A professora Ana Mísia parte desse ponto e abre agora dois cenários importantes. No cenário hospitalar, que é o do mercado bruto, histórico da saúde pública, há uma competição por posições, postos, condições de mercado, mas no consultório, o espírito da terapeuta pode estar livre para navegar. E exatamente em cima dessa ideia do espírito da terapeuta, eu passo a bola para a professora Keila, que tem 175 mil seguidores aí no YouTube, acompanhando o seu espírito terapêutico. Essa foi boa. Bom, minha gente, o que significa ser uma mulher atuante no mercado terapêutico, no dia a dia, atuante no mercado de trabalho? Eu gostei muito da fala da colega Ana Carolina, quando ela colocou assim, que nós, mulheres, querendo esse afã de direitos, nos sobrecarregamos demais. Eu entendi sua colocação, meu bem, porque realmente, quer dizer, durante muito tempo, a mulher foi responsável pela criação dos filhos, pelo cuidado do lar, pela alimentação. Quando ela entra no mercado de trabalho, é como se agora ela tivesse jornada tripla. Essa mulher tem que preparar a comida, essa mulher tem que deixar tudo limpo, essa mulher tem que continuar lavando as roupas, essa mulher tem que cuidar de tudo, porque, afinal de contas, ela é... E outra coisa, colocou-se que a mente da mulher é multiuso, que nós somos multitarefadas, pensamos em muitas coisas ao mesmo tempo, somos 1001 coisas e, sinceramente, minha gente, quem criou essa teoria? Somos apenas seres humanos, né?
temos estafa, temos cansaço, temos nossos hormônios à flor da pele. Então, veja, quando a colega coloca aqui que a matemática não fecha, é correto. A partir do momento em que todos trabalham fora, tudo precisa ser dividido. Então, uma só criatura não pode ser sobrecarregada. É claro que a mulher tem a sensibilidade única de perceber as emoções de todos num lar. O que é mais fabuloso é que nossas diferenças, elas não nos separam, pelo contrário. Nossas diferenças, elas nos enriquecem. Mas, por exemplo, assim como quando uma pessoa passa o dia todo trabalhando fora, quer chegar, sentar no sofá, todo mundo quer fazer a mesma coisa. Então, um só não precisa ficar em pé, limpando e lavando. Todos precisam colaborar. Eu me lembro de vários momentos assim, que às vezes eu chego muito cansada. E aí, graças a Deus, que quando você é casado com um terapeuta, né? Ele lhe entende, então ele vem, lhe ajuda e vai dividir contigo. Mas essa não é a realidade do povo brasileiro. Então, se a mulher está trabalhando fora, o marido também está trabalhando fora, o homem está trabalhando fora, todo mundo chegou em casa, todo mundo vai dividir, tá? O que a gente não pode é tiranizar a nossa vida. Eu vou responder essa pergunta da seguinte forma. Ser uma mulher atuante no mercado não é só ser terapeuta de todos, é ser terapeuta de si mesmo, e o tempo todo. O tempo todo você precisa cuidar da sua qualidade de vida. Nós, mulheres, temos o péssimo hábito de nos sobrecarregarmos porque colocarmos sobre os nossos ombros uma capa de Mulher Maravilha, de que a gente tem que se sacrificar por todas as pessoas. Algumas morrem de câncer, outras acabam com a sua saúde, outras ficam amarguradas e vivem jogando amargor sobre os outros, quando, na verdade, nós precisamos aprender a administrar as coisas pela justiça. Então, estou trabalhando fora, vamos todos trabalhar. Somos de uma casa, somos família, todos temos responsabilidades e comprometimento com a casa. Todos queremos uma casa limpa, todos queremos comer uma comida gostosa e todos cuidamos uns dos outros, né? Ser terapeuta no dia a dia não adianta, gente. A primeira pessoa que eu preciso fazer terapia sou eu mesma. Então, ser uma terapeuta no dia a dia é, antes de mais nada, se respeitar. Respeitar os seus limites. Ser verdadeira com você. Você não aguenta, coloque um basta. Gente, não vou aceitar ser sobrecarregada. Minha função é essa. No meu trabalho, eu sou coordenadora também de escola. Minha gestora fica abismada, porque todo dia, quando eu chego no meu trabalho, eu abro uma agenda, está escrito um monte de tarefa que eu vou fazer. 1 minuto. Se eu não cumprir aquela tarefa, eu projeto ela para outro dia. Aí ela chega com um monte de coisa e falei, não, meu amor, porque eu tenho limites. Vou fazer muito bem feito o que está projetado. Preciso ser leal comigo e, acima de tudo, ter compromisso com minha qualidade de vida. Quando eu tenho compromisso comigo, eu tenho compromisso com as pessoas que eu amo, com o meu trabalho, com as pessoas que eu cuido. Então, antes de mais nada, aprender a cuidar de si mesma. Muito joia. Vamos lá, professora Patrícia. Segue com a senhora as considerações. Então, aproveitando a fala da Keila, eu vou levantar 2 aspectos. O terapeuta, né, a terapeuta, não pode adoecer. Né? Isso é um lema e um fardo muito pesado, é o que eu escuto muito. Né? A gente não pode adoecer. Como não pode adoecer? Né? Como não pode adoecer com essa jornada de trabalho que a gente precisa ter? Por mais que você ame o que você faça, é pesado, né? Todas essas responsabilidades que a gente tem. E o autoconhecimento e o tempo de qualidade é fundamental, é importantíssimo para que você consiga realizar, né, de forma prazerosa e com excelência o seu trabalho. Então, assim, não pode adoecer nunca, né? O terapeuta não pode adoecer, e, ao mesmo tempo, o tempo de qualidade. São 2 aspectos muito importantes que eu acho para esse questionamento que precisamos parar,
precisamos ter qualidade de vida, qualidade de tempo, se cuidar, né, ter o tempo de se alimentar bem, praticar exercícios, ter tempo para o nadismo, não fazer absolutamente nada, não só planejar, fazer atividades e programar o dia, né, estar com quem a gente ama, fazer coisas prazerosas, leves, como estar com a família, assistir um filme, estar com as crianças, essas pequenas coisas que fazem toda a diferença, né, e que promovem uma qualidade de vida para a gente, né? Então, assim, podemos adoecer sim, e nós vamos adoecer se a gente não tiver esse tempo de qualidade, se a gente não tiver esse tempo para nós, né, para esse encontro, para esse mergulho em si mesmo. Então, aproveitando essa fala que a Aquila trouxe, que tem muito a ver com o que eu ia falar, eu somo e resumo nessas duas palavras. Nós podemos adoecer sim, não devemos, né? Porque se a gente tem tempo para a gente, se a gente se cuida, a probabilidade de adoecer é mínima. Mas, quando temos esse tempo de qualidade e olhamos para nós, e os sinais que o nosso corpo nos dá sempre, que ele está sempre sinalizando quando a gente não está bem, faz toda a diferença. Então, assim, é uma jornada bem árdua, né? Eu sou psicóloga, eu sou dona de um espaço, administro um espaço, sou madrasta, tenho um casamento, tenho um cachorro, tenho um monte de bichos, trabalho com criança, então, assim, é uma carga muito pesada. Mas quando você consegue administrar isso, tendo tempo para você, para o seu momento, para se restabelecer, se reabastecer, a gente consegue fazer isso tudo com excelência. Então, a minha contribuição para essa questão é essa, Jean. Muito bem. Professora Mari Mendes, será que houve algum problema do sinal? Eu acho que ela caiu, não foi? Eu estou achando que o sinal dela não... Alguma coisa aconteceu na internet e ela sumiu aqui da minha tela. Como ela não está se manifestando, provavelmente teve algum problema técnico, mas a gente vamos dar sequência, ela deve voltar dentro de instantes, deve estar correndo atrás disso, mas, enfim, dando sequência aqui aos nossos raciocínios, eu achei muito legal esse painel que a gente conseguiu criar para essa primeira pergunta aqui nesse primeiro momento. Vejam, as mulheres não abriram mão da sua natureza, graças a Deus, graças a Deus. Deus nos livre de que as mulheres abram mão do seu poder, da sua autoridade, da sua feminilidade. Volto a repetir, todas as vezes que um menino pequenininho apronta em casa e o pai chama ele firme, ele vai chorando para a mãe. Mas quando a mãe dá uma chamada nele, ele se abraça com a mãe, não vem correndo para o pai. Quer dizer, o poder feminino é extraordinário, a gente louva a Deus por isso. E aqui a gente já percebeu que a linha de raciocínio é muito sincronizada, embora não tenha havido um planejamento para esse debate, para essas considerações. E aí abrimos a segunda grande pergunta, que é a seguinte. Na sua avaliação, aponte 2 aspectos, eu citei 2 aspectos, por ser assim, o tempo é limitado, talvez existam muitos pontos, mas 2 aspectos que devem ser observados no campo do equilíbrio pessoal, envolvendo a conquista, né, dos seus próprios desafios, porque vocês, mulheres, têm alvos, têm projetos, têm sonhos, têm desejos profissionais, querem construir alguma coisa, e as mulheres que estão no segmento de saúde enfrentam essas adversidades, foram citadas aí na primeira pergunta, né? Os desafios são estes que foram mencionados. E aí fica essa pergunta. Na sua avaliação, quais seriam, assim, 2 aspectos os mais relevantes que devem ser observados por vocês, mulheres, no sentido de construção de uma carreira, esse cenário da conquista mesmo? Como é que vocês se posicionam em relação a o que fazer para enfrentar esses desafios e conseguir construir uma carreira? Ana Carolina, está contigo a palavra. Achei muito interessante quando essa pergunta se apresentou para mim, porque eu venho refletindo sobre ela nos últimos, principalmente
2 anos, né? E eu avaliei e trouxe 2 aspectos que eu acho que tem sido o centro da minha vida. O primeiro aspecto é o que eu chamo, e o que eu venho aprendendo, é instalação na realidade. O que eu quero dizer com isso? A gente entender quais são as nossas possibilidades e qual é a nossa realidade. Porque nós não temos todas as possibilidades. A gente tem um conjunto de possibilidades que é possível na realidade. Então, exemplificando, eu moro no interior de Minas Gerais, eu tenho uma realidade financeira, social, familiar, que me permite exercer e atuar na sociedade em alguns casos específicos. Se eu pegar e falar assim, eu quero ser médica no ano que vem, isso é impossível, eu não tenho tempo, fordade financeira, ou eu quero ser presidente dos Estados Unidos, sabe? São coisas que estão fora da minha possibilidade. Então, o primeiro aspecto que eu trago para o nosso desenvolvimento é qual é a minha realidade? Quais são as minhas possibilidades? O que eu posso fazer e o que eu posso realizar? E a partir dessa instalação vem o segundo aspecto, que é o planejamento. Então, eu tenho essa possibilidade, vou trazer o meu exemplo, né? A minha possibilidade, o que eu quero, o meu plano é a médio, de curto, médio prazo, me fazer uma transição de carreira, me tornar uma naturologista clínica. Então, qual é o planejamento? O que eu estou fazendo todo dia? O que eu estou fazendo todo mês? O que eu estou fazendo no ano para eu chegar na conquista desse objetivo? Então, com a minha realidade e dentro das possibilidades traçadas, o meu planejamento para poder realizar os meus sonhos. É isso. Muito joia. Vamos dar sequência. Eu estou anotando tudo aqui, estou anotando os dados, os detalhes todos. Vamos lá, professora Ana Mísia. Vou pegar um gancho com a professora Ana Carolina e tratar um ponto que eu acho fundamental e que eu tenho observado também no atendimento aos pacientes, né, como um todo. Um aspecto para que a mulher ou para que a terapeuta, né, possa desenvolver seu lado pessoal e também conquistar os seus desafios, ter definido dentro dela quem ela é. Porque você não constrói nada se você não souber quem você é. E aí vai falar sobre a identidade. Nós temos acompanhado a mudança na sociedade e temos visto que as pessoas têm perdido a identidade, homem e mulher. Quem são essas pessoas? Para que elas existem? Homem e mulher, quais são os seus papéis? Então, nós vemos hoje uma crise muito grande de identidade. O que é que eu estou fazendo? Quem é que eu sou? Quais são os meus propósitos? Então, eu acho que uma primeira coisa que precisa ser definida é quem é você. Isso tem sido muito forte no tratamento terapêutico, na naturologia, porque a pessoa não sabe nem o que é. O que é que você é? O que é que você está fazendo aqui? Qual é o seu propósito? Por que você está aqui nesse momento? Então, ao longo da evolução, da liberdade da mulher, ao que me parece, tem faltado ela se definir como pessoa na humanidade. Frente à humanidade, quem sou eu? Qual é a minha importância? Qual é o meu valor? Qual é o meu propósito? E uma segunda coisa que eu gostaria de destacar da identidade, né, é o propósito. Você só sabe para que, entre aspas, tá, gente? Você só sabe para o que serve quando você sabe quem você é. E quem vai dizer o que você pode fazer, o que você pode ter, é a sua identidade e o seu propósito. Ninguém pode dizer, a mulher só pode atuar nisso aqui, não pode atuar naquilo ali, na área terapêutica, de tratamento, de saúde, de conquista, ela só pode fazer isso. Quem vai definir isso é a própria mulher. Eu sou mulher e, como mulher, eu tenho essas e essas habilidades, eu posso ir até tal nível, eu posso ter determinadas coisas.
Então, ninguém pode ditar isso para mim e para você, exceto quando você não sabe quem você é. Quando você sabe quem você é e qual é o seu propósito, ninguém poderá lhe segurar em absolutamente área alguma. Relacionamento, família, profissão, amizades, vida social. Então, essa mulher que se entende, que sabe quem é, ela não vai levar sobrecarga de ninguém, ela não vai ser escrava de ninguém, ela não vai se sujeitar a toda e qualquer lei ou imposição que a sociedade coloque sobre ela. Então, para mim, esses dois pontos são muito fundamentais. Quem é você e para que é que você existe? Muito legal, excelentes considerações. Vamos dar sequência, professora Keila. Gente, eu estou rindo com uma sintonia que a gente tem muito grande. Eu tinha colocado minha resposta, minha colinha aqui, ó. E está escrito aqui claramente que o nosso diferencial é a nossa autenticidade. Gente, ó, é incrível a capacidade de uma mulher de ser administradora, de perceber o ambiente onde ela está inserida. Por mais que o homem tenha essa mente dele prática, analítica, nós temos uma capacidade de percepção do ambiente que é muito peculiar à mulher. As duas coisas que eu coloquei aqui, que eu disse para vocês, tem tudo a ver com elas, porque eu escrevi também crise de identidade. Muitas mulheres, para se sentirem respeitadas, chega a falar grosso. Tem postura assim, chega a andar assim, entendeu? Como se personificar uma postura masculina fosse trazer sobre ela o respeito na sociedade. E ela vai perdendo a sua, como é que eu vou dizer assim, o seu primor. Gente, é lindo demais ser mulher. Ser feminina, ser sensível, ser delicada, perceber os ambientes. Eu consigo, e uma das coisas que quando no meu trabalho, eu tanto repreendo como eu abraço, como eu aconchego. Me lembro de algo que me impactou bastante, uma mãe que deixou de ser mãe porque ela sofreu um câncer, sofreu um trauma muito grande, e aí ela abandonou praticamente a filha. Ela viveu um trauma muito grande ali, quando ela veio conversar comigo, em menos de meia hora eu dei um choque de impacto nela. Ela veio me contar toda uma história de câncer e tal, e que ela havia abandonado a filha para sobreviver. Eu falei, a senhora venceu esse câncer quando? Ela em 2015. Eu falei, nós estamos em 2019, querida. Deixa esse câncer lá quando você venceu ele. Agora eu preciso que a mãe fale comigo. Eu não quero ver a coitadinha. Coitadinha, você foi. É mais não. Então, veja, essa particularidade que nós temos, essa capacidade que nós temos de perceber o ambiente, de sermos nós mesmas, de sermos autênticas, de sermos femininas, não podemos perder isso. Não podemos tentar desenvolver um tipo, por exemplo, vou dar uma explicação para vocês. Aí eu admiro muito o professor Jean. Aí muitos alunos tentam imitar Jean. Até gírias, jeito de falar porque admira. E a gente vê muitos youtubers, muitos blogueiros dizendo que você tem que modelar comportamento de alguém que você admira. Você olhar uma pessoa, se inspirar nela é uma coisa, você perder sua identidade é outra. Então não perca sua identidade. Seja você o melhor terapeuta que você pode ser, com toda a sua riqueza, com a sua particularidade. Uma das coisas que nós não podemos perder sob nenhum pretexto, essa nossa característica linda de ser mulher, de perceber o ambiente, de saber o que dizer no momento certo, na hora certa e da forma certa. Então, as duas coisas que eu destaco aqui com equilíbrio para o campo profissional, que as colegas falaram, eu vou fazer de forma redundante de novo, a autenticidade. Ser você é o seu maior diferencial. Muito joia. A professora Mary Mendes, de fato, teve um problema técnico, não conseguiu estar conosco. Vamos seguir. Professora Patrícia, com a palavra. Parece que a gente programou mesmo a fala, né? Eu vou somar o que as minhas colegas falaram com dois aspectos que eu acho importante, além do que já foi dito, claro, né? O primeiro seria
delegar funções, pedir ajuda, ser humilde para reconhecer quando não está dando conta, né? Contar com as pessoas, com a rede de apoio, que com certeza se tem alguém, uma mãe, uma irmã, uma tia, para dividir, ou o próprio companheiro, ou os filhos mais velhos, enfim, pedir ajuda e ser humilde de admitir quando não está dando conta, né? Porque muitas vezes a gente assume toda essa responsabilidade que nos foi dada, veste essa capa, como que ele falou da Mulher Maravilha, que é muito pesado, e assim, a mulher não chora, a mulher não reclama, a mulher não adoece, não. É delegar, é pedir socorro mesmo. E outro aspecto importante é ter coragem para mudar quando não dá mais, né? Abrir mão daquela zona de conforto quando está tudo aparentemente bem, né? Uma vida confortável, mas que na verdade você não está feliz, você não está realizando os seus propósitos, você não está conquistando mais, você não tem prazer em realizar aquelas tarefas, aquelas funções. Então, assim, são dois aspectos que, para mim, eu escuto muito aqui no consultório, né? E aí a gente trabalhar isso, essa autenticidade, essa autoestima, né? A sua identidade, de você conseguir olhar para você de novo, reconhecer a sua força, seu potencial e fazer as mudanças, né? Pedir socorro, né? Pedir ajuda e também ter coragem para mudar, que não é fácil, né? Onde isso a gente abre muitos questionamentos e julgamentos, né? Mudar de trabalho requer mudanças, onde vão deixar os filhos, com quem vão ficar, né? Até quando vai assumir uma postura profissional, assim, dizer que tem filhos pequenos, há um julgamento de com quem vai deixar e, ao mesmo tempo, a culpa, né, que vem muito de eu vou deixar eles, como eu vou deixar, e quando chega cansada já de todo o processo, de toda as horas dedicadas ao trabalho, não tem tempo, está cansado, ou ainda tem que cuidar da casa, do esposo, e todas as outras atribuições, e a mulher não tem tempo para ela. Então, assim, esses dois aspectos, somados a tudo que já foi dito, para mim é muito importante. É coragem para mudar e delegar e pedir ajuda quando estiver muito pesado. Muito bem. Olha, eu estou tendo aqui uma aula, estou anotando, quero registrar aqui a todos. Vai aqui esse monte de anotações, porque eu estou tendo uma aula aqui e o negócio é sério. Que negócio espetacular. Eu quero dizer aos alunos, tanto presentes quanto os alunos que vão assistir essa apresentação depois, e outras pessoas que eventualmente tiverem oportunidade de assistir essa aula, que a gente vai colocar à disposição aí nos nossos canais, que estamos tendo aqui um painel muito promissor. E os homens que tiverem juízo na cabeça prestarão atenção nos detalhes. Delegar funções. Os homens precisam respeitar o lugar das mulheres e respeitar o espaço delas, né? Essa coisa da coragem para mudar, que diz a professora Patrícia, é fundamental. Quer dizer, deixar que a mulher tenha seu espaço. Eu tenho acompanhado isso nesses 26 anos de carreira e eu vejo com grande apreensão o sufocamento que as mulheres recebem em muitos cenários, e a mulher terapeuta tem essa carga dupla. Além de ter que enfrentar tudo isso que vocês expuseram aqui, ela ainda tem que lidar com esta carga que o cliente traz para ela. E isso não é um desafio, isso não é um desafio pequeno, não, é um desafio grandioso. E isso nos leva à terceira grande pergunta, a nossa terceira e última pergunta desse rodízio de considerações, que é a seguinte: diante dessa crise toda, dessa luta toda, desses aspectos, né, a mulher precisa ser realista e ter um bom planejamento, como diz a professora Ana Carolina. A mulher precisa estabelecer a sua identidade e propósito, como coloca a professora Anamísia. A mulher precisa ter autenticidade, não procurar ser masculinizada, mas preservar suas características femininas, como diz a professora Keila. E a mulher precisa aprender a ter coragem para delegar e mudar. Como diz a professora Patrícia, a pergunta é: o que a gente deve esperar das mulheres quanto aos desafios
do futuro, de hoje para frente. E como é que essas mulheres podem conquistar a sua autoafirmação no dia a dia, tendo como ponto de convergência, de encontro, especialmente o fato de que elas precisam lidar com homens. Agora não estamos falando mais de vocês, mulheres, com vocês mesmas, mas de vocês com o cenário masculino, que é tão competitivo no mercado de trabalho, disputado. Os homens são predatórios, brigam, se puderem destruir uns aos outros no processo de conquista, fazem. A gente tem pouquíssimas mulheres ao longo da história da humanidade que criaram e promoveram guerras. Sempre é a genialidade, entre aspas, dos homens, que cria guerras, destruição. A gente está vendo agora esse cenário da Ucrânia, terrível. Quem é que está envolvido ali? Se observar o cenário, você tem homens envolvidos nessa cena. Então, esse mercado de trabalho, mercado social, ainda muito masculino. O que é que a gente espera das mulheres quanto aos desafios futuros, da posição da mulher, que tem todas essas capacidades e condições que vocês citaram, e o que vocês, mulheres, pensam disso? Vamos lá, professora Ana Carolina. Então, essa pergunta, o que a gente deve esperar das mulheres, ela é uma pergunta um pouco... Não dá para esperar das mulheres, porque não é um conjunto homogêneo, né? Nós não temos um grupo de mulheres únicas com um objetivo fixado, não. Eu acho que o que a gente deve esperar, qual é a resposta da sociedade para essas mulheres no mercado de trabalho? O que eu quero dizer com isso? Pelo que a gente está vendo aqui no painel, né? Já ficou claro e transparente o tanto que a gente agrega, o tanto que a presença histórica, a entrada da mulher no mercado de trabalho trouxe características muito diferentes do mundo masculino, né? Então, a nossa percepção, a nossa sensibilidade, a nossa multiplicidade, né? São todas coisas que vieram agregar. Então, a gente ocupou o espaço, de pouquinho, e agora a gente já tem mulheres em altos cargos, na política, na ciência, em todos os âmbitos. Então, essas mulheres que estão chegando lá, elas trazem a carga que a gente vem comentando aqui. Então, nós temos uma CEO de uma empresa que é mãe, ela sabe o que é aquilo. Então, o que eu acho que vai acontecer? O mercado entendeu a importância da mulher e nós vamos trazer ferramentas sociais para que essa mulher possa desenvolver o máximo da sua potencialidade. A gente não pode perder de vista que o mercado de trabalho, nós temos que apresentar resultado. Então, para a gente conseguir, não disputar, não é esse o termo, mas para a gente conseguir nos estabelecermos, desenvolver o nosso máximo potencial, nós também temos que apresentar excelentes resultados. Então, eu acho que o mercado ele vai se moldando para ajudar as ferramentas, para trazer ferramentas para a gente desenvolver nosso potencial. Então, se é uma mãe, uma empresa está vendo, a nossa empresa cresceu, a nossa empresa desenvolveu, a gente trouxe outro tipo de cliente. Então, o que essas mães precisam, no caso de mãe, né? O que essas mães precisam para desenvolver? Vamos ter uma creche anexa? Vamos ter um playground? Vamos ter algo que essa mãe possa trabalhar com tranquilidade? Vamos ter uma rede de apoio? Ou essa mulher, ela cuida da família? Como delegar esses deveres anteriores para que essa mulher possa focar nos seus resultados? Então, o que a gente deve esperar é uma sociedade adequando para aproveitar a preciosidade que só a mulher pode trazer para o mercado de trabalho. Muito show, fantástico, é isso mesmo, redes de apoio, há uma adaptação acontecendo, isso é processual, a gente vai acompanhando isso, essas ferramentas sociais, a busca pela excelência, e é isso mesmo. A sociedade tem que reconhecer a posição das mulheres. Professora Ana Mísia, como... Vamos lá, então, né? Deixa eu ver aqui, pronto. Eu acredito que o futuro para nós mulheres, à medida que nós vamos nos conscientizando das nossas habilidades, do nosso propósito,
da nossa identidade, o futuro é brilhante. O problema é que a sociedade precisa entender esse nosso futuro. E quem vai dizer como será esse futuro somos nós, nas nossas profissões, nas nossas posturas, sendo quem nós somos mulheres, temos muito valor para a sociedade, para a humanidade. Então, é não recuar naquilo que nós somos. Recentemente teve uma polêmica na internet, causada por uma cantora muito famosa, que foi cancelada, né? Como é que chama? Cancelada das redes, professora Keila. Foi cancelada, foi perseguida porque ela fez apenas uma afirmativa muito curta. Ela disse: eu sou mulher e gosto de ser mulher. Eu sou feminina, eu gosto de ser assim. Então, ela foi altamente criticada, foi cancelada das redes sociais porque ela se posicionou. Ela não teve medo de dizer quem ela era. E a importância que ela tinha foi a cantora Adélia, alguém colocou aqui, professor, né? A cantora Adélia se posicionou assim. Então, o futuro da mulher está nas mãos dela, porque a professora colocou que não depende só da gente, depende de toda uma rede, de todos os apoios que nós precisamos, programas que venham apoiar essa mulher. Mas à medida que cada mulher for se posicionando, eu não preciso falar como homem, eu não preciso vestir como homem, eu não preciso tomar o lugar do homem, porque nós nos completamos. O homem e a mulher se completam, e aqui é um princípio fundamental. Com essa divisão de classes, de colocar um contra o outro, a humanidade está sendo enfraquecida. Então, a mulher não precisa, para ter um futuro brilhante que nós temos, ela não precisa ter medo de ser criticada, ter medo de ser rejeitada, ter medo, não precisa, você só precisa ser quem você é. Então, a sociedade precisa começar a entender nas nossas falas que nós somos mulheres, estamos muito bem obrigada pelo que nós somos, podemos e contribuímos absurdamente para a humanidade. Não estamos aqui para competir com os homens, porque não precisamos disso. Porque cada um tem o seu papel e ambos os papéis são importantíssimos para o desenvolvimento de uma sociedade saudável. Então, quando a mulher entende isso, que ela não está no mercado de trabalho para competir, mas para contribuir, e quando ela entende algo muito mais, eu tenho uma professora que diz sempre assim: quem é competente, quem tem competência, não tem medo de concorrência. Então, quando a mulher é competente, ela se identifica, ela sabe quem ela é, ela tem essa postura, eu só vejo portas se abrindo. Não sem luta, porque todos nós lutamos em várias áreas, mas eu vejo um futuro brilhante para essa mulher que sabe quem é, sabe o que veio fazer e se posiciona não como competidora da humanidade, mas como contribuidora para que a humanidade cada vez mais melhore. Tem uma frase muito comum no cenário de marketing que diz o seguinte: quem se preocupa muito com a aparência esquece da essência. E vai nesta linha de não competir e sim contribuir. E a mulher tem sido retratada dentro da perspectiva cristã, tradicional, histórica, conservadora, como a ajudadora. Essa é uma expressão bíblica muito forte. E quando eu estudei sobre esse tema há alguns anos, me dizia que a mulher deve ser submissa. E muitas pessoas nunca entenderam o que significa a expressão submissa. Mas se eu disser subtenente, aí todo mundo começa a entender um pouco melhor, porque o subtenente é o auxiliar do capitão. Então, o auxiliar não é alguém que está abaixo, é alguém que está junto, que tem uma visão dentro de um projeto. Eu acho que a posição da mulher, nesse sentido, é extraordinária, porque ela nunca esteve para competir. Inclusive, eu diria que a posição da mulher na família é sempre agregadora. E a maioria dos homens é dispersiva. Os homens tendem a destruir, as mulheres tendem a construir. Para que um homem quer, por exemplo, as coisas que tem dentro de casa? Pouquíssimos homens dão atenção a isso. Mas as mulheres constroem o lar.
Isso é muito forte, isso é muito poderoso. Essa frase, para mim, fala muito. As mulheres não estão aqui para competir, e sim para contribuir. E isso não tem a ver com aparência, porque os homens jogam no mercado com muita aparência. Você vê um grupo de homens, quando eles se encontram, um logo diz assim: e aí, o que é que você está fazendo? Aí ele tem que dizer algumas coisas importantes que está fazendo, senão ele não vale nada. Então ele diz: eu estou trabalhando em tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. Mas se você chega com uma mulher e pergunta o que você está fazendo, se estou criando meus filhos, cala a boca todo mundo e pronto. Não tem mais nada que dizer, porque uma obra maior do que essa. Ela não precisa dizer os diplomas que tem, os títulos que tem. E isso é muito poderoso, isso é muito marcante nesses dois universos, né? E aí a professora Keila segue dentro das suas considerações. Eu vou começar dizendo a todos vocês que eu não sou multitarefa. Sabe, a mídia e a sociedade adoram dizer que as mulheres são multitarefas. Então eu tenho que cozinhar, atender telefone, ver menino, não sei o que, não sei o que lá. Sou não, gente. Sou um ser humano que preciso de foco, saber priorizar e ter disciplina. Essas 3 coisinhas, esse método TPD, ele é poderoso no mercado de trabalho. E isso em não só mercado de trabalho, na vida como um todo. Você precisa ter foco. Você está com os seus filhos, você está com os seus filhos, você não está limpando casa, você não está trabalhando, você não está fazendo outra coisa. Aquele momento você só é mãe, você está curtindo. Você está com o seu marido, ali você é a amante, a mulher dele, a fêmea dele, a feminina dele. Então ali você não é profissional nem nada. É você saber priorizar as suas funções. Uma vez eu conheci um grande homem, admirável, porque esse homem tinha 7 funções que era impossível uma pessoa desenvolver, na minha visão naquela época. O cara era gerente do Café Maratá, o cara era presidente da Academia de Letras, ele tinha tantas funções. E eu virei para ele e falei: Dário, o nome dele é Dário Teixeira Cotrim, muito conhecido em Minas, na Bahia, uma pessoa que eu adoro. E aí nós fazíamos parte de uma feira de artesanato que a gente estava desenvolvendo lá no centro da Bahia. E eu olhei para ele e falei: qual é o seu segredo, querido? Como é que você consegue todas essas funções? Ele me levou para almoçar naquele dia. Quando eu cheguei na casa dele, ele desligou o celular. Ele falou: Keila, eu vou lhe apresentar a Dário, o marido. Aí ele já entrou beijando a mulher, com medo, e começou a falar de filhos e família. Aquela hora que nós passamos ali, ele não era Dário gerente, ele não era Dário outras coisas. Aquele homem me ensinou o que é viver. Então, viver era priorizar. Ele falou que na hora que ele entrava no trabalho dele, ele era o gerente. E dentro daquelas horas ali, ele ia operar como gerente. O que acontece com a gente é que às vezes a gente mistura muito as coisas. E se culpa muito. Eu gostei muito da fala da Patrícia, porque durante muito tempo eu me culpei. Eu amo trabalhar, eu adoro trabalhar e ficava toda culpada. Aí eu saía misturando tudo, até que tranquilamente defini e me libertei de paradigmas, estereótipos. Por exemplo, o estereótipo de ser cristã, que eu tinha que ser santa e perfeita em tudo. Graças a Deus, Deus é santo, Jesus Cristo é perfeito, eu sou só humana. Outra coisa que eu me libertei: não sou multitarefa, sou uma mulher focada. Então, no momento em que eu estou aqui palestrando para vocês, eu estou só com vocês. A minha atenção está focada, vocês são minha prioridade e eu estou com disciplina ao máximo. Estou ouvindo minhas colegas e anotando um monte de frases maravilhosas que eu vou usar em postagens do Instagram. Então, veja, lindas, se liberte, alivie a sua vida, né? Então, para mim, como se firmar no mercado de trabalho? Ter foco, priorizar, né? Priorize, se priorize. E disciplina. Outra coisa, você não é multitarefa nada. Você não tem que fazer 1001 coisas de forma alguma. Alivie sua canga. Você não foi feita para carregar um fardo absurdo, não. É para viver sua vida de maneira leve, maravilhosa. Uma frase que eu achei extraordinária aqui, que é da Sabrina de Matos. Eu amei isso aqui que ela colocou. Tem a ver com o que eu falei. Cada vez que uma mulher veste um estereótipo masculino, ela valida para ela e para a sociedade
que sou, tem valor, gente. Quando a mulher perde a sua identidade, né? Quando ela deixa de ser o que ela é. Então, eu não preciso me vestir de forma masculina para ter respeito e para ter autoridade. Posso ser feminina, brilhar e maravilhosa. Outra coisa, não preciso acompanhar modismos. Eu defendo muito a minha personalidade, o meu pensamento, eu me respeito e me amo demais. Então, eu acredito que nós, mulheres, precisamos aprender isso, a nos respeitar. Quer dizer, colocar aí que a gente é multitarefa, e a gente tem que ser assistir, que ver quantas vezes eu ouvi as pessoas me depreciando. Ela não consegue fazer um monte de coisa. Eu tenho um poder de foco tão grande que o mundo pode estar caindo. Se eu estiver lendo um livro, eu não escuto nada. Eu estou completamente focada no livro. A pessoa tem que me tocar para me entender que ela está falando comigo. Porque eu fui criada num ambiente onde tinha muito barulho e eu queria ler. Então eu tive que treinar a minha mente para que o mundo caísse e eu conseguisse ter total atenção no que eu estava lendo. Então, ainda hoje eu tenho esse poder. Estou lendo aqui, o mundo pode estar caindo. Estou falando, Keila, se não me tocar, eu não vou olhar para a pessoa. Então, liberte-se. Seja livre, seja leve. Muito bem, não ser multitarefas, não ser fora de foco. E eu quero, inclusive, aproveitar para dar meu testemunho aqui, de que essa coisa de não ser multitarefas é um fato. Vale. É um fato. Eu, inclusive, deixei registrado aí, a galera da cozinha aí no pedaço, é o crioulo aqui e uma baixinha de 12 anos. A gente está dizendo que se for esperar o almoço sair aí, o negócio pega. E eu amo essa mulher. Eu tento, mas nem eu. É verdade de querer fazer, não, vai cuidar de suas coisas, deixa que eu resolva a parada. E aí, às vezes, tem que lavar roupa também, arrumar a casa, não sei mais o que. Quando vê, eu descobri que eu sou um excelente empregado doméstico de altíssima performance. Eu não sabia que tinha esse dom, esse talento. Professora Patrícia, com você a palavra. Vamos lá. Essa foi ótima. Eu trouxe um aspecto, assim, eu vi um vídeo ontem que eu achei muito interessante. Que falava o Alain Delon, né, que ele é um símbolo, né, da masculinidade, da beleza, que ele tinha pedido para fazer a eutanásia, porque ele não aceitava envelhecer. Então, quando eu estava preparando o material para a gente falar hoje, aí eu pensei nisso, né, que estudos comprovam que as mulheres se cuidam mais. As mulheres vão mais a médicos, apesar dessa vida louca que a gente, né, tem, de multitarefas, por mais que algumas não assumam, né, não peguem esse fardo, mas a gente tem muitas atividades. Mas temos tempo para ir aos médicos, para se cuidar, para tratar, e incentivar os maridos, levar os filhos, uma mãe, uma sogra. Então, nós temos esse cuidado, né, essa atenção. E continuar se cuidando, para mim, é um aspecto que faz a grande diferença. Os homens, por medo ou por não priorizar, eles não fazem isso. Então, nós já somos a maioria, né? Existe muito mais mulheres do que homens, e eu acredito que dessa forma que vai sendo, as mulheres se cuidando, as mulheres tomando cada vez mais consciência da sua força, da sua necessidade, da importância dela, na sociedade, no lar, em todos os lugares que ela estiver. Então, esse autocuidado, não só mental, né? Eu sou psicóloga, trago muito para essa linha, mas um cuidado físico, né? Do exercício físico, de se alimentar bem, de procurar um médico, daquela parada necessária sempre, ter qualidade de vida, qualidade de tempo. Então, assim, eu fiquei muito atenta a isso, para somar com todas as falas que as minhas colegas trouxeram, de essa contribuição para a mulher do futuro, né? Ela se cuidar, ela se perceber, ver o tempo que ela precisa parar, porque nós ficamos, né, muitas vezes no automático. Eu falo nós, porque eu me incluo, né, no cenário feminino, de muitas vezes me negligenciar, né, da nossa parada, do nosso corpo sinaliza, epa, uma dor de cabeça, uma gargantinha, uma gastrite, enfim, azite da vida, e a gente negligencia e segue em frente achando que vai. Ficar atento a esses sinais, a esse olhar para si, de que
Se nos cuidarmos melhor, se termos esse tempo para a gente, nós teremos mais qualidade de vida, né? Viveremos mais e viveremos bem, teremos uma velhice de qualidade, né? Porque a melhor idade não é a melhor idade. A melhor idade é quando a gente já está cansado, quando a gente já não tem nem mais saúde, não adianta. É cuidar da juventude para ter uma velhice com qualidade, com condições de aproveitar. Então, essa é a minha contribuição para esse momento de hoje. Muito joia, muito excelente. Tudo que temos ouvido aqui tem sido bênção. Uma folha de papel não deu para eu fazer as anotações, tive que arranjar outra, 2 folhas de papel. E eu quero encaminhar aqui, já nos preparando para o encerramento desse abençoado encontro, eu quero encaminhar aqui uma homenagem às mulheres, e especialmente a vocês, professoras, que abrilhantaram esse momento aqui com suas considerações, trazendo um trecho da passagem de Provérbios, capítulo 31, na Bíblia Sagrada, o versículo 10, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. O verso 25 vai dizer, depois de muitos aspectos do que significa ser uma mulher de grande virtude, ele diz: a força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações, porque é prudente, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Que passagem magnífica! E eu percebi, pelos testemunhos, pelas falas das ilustres professoras, esse Espírito de Deus aqui manifesto na Escritura, em Provérbios 31, verso 10 e do verso 25 ao 29, nas falas de vocês. Há essa virtude, há essa autoridade espiritual, essa percepção realista da vida, e quero agradecer muito a Deus pela vida de vocês e por vocês estarem conosco nesse projeto da naturologia, enchendo nossa vida das experiências, das aulas, das histórias, dos testemunhos e etc., da personalidade de vocês. Eu tive um grande professor, que já falecido há muitos anos, chamava-se Siegfried Júlio Schwantz, um grande catedrático, um professor emérito, e ele, num certo dia, numa conversa comigo, disse: o que significa ser um professor? Ele disse: é ensinar pela personalidade. Não é o conteúdo, mas é quem você é. E eu tenho a honra de ter vocês com a gente no projeto. Vocês são isso tudo aqui que vocês falaram e que daria mais 2 horas aí para poder explicar tudo de novo, porque é muito profundo, muita coisa interessante. Para encerrarmos o nosso encontro, vou dar a cada um de vocês 1 minuto para o encerramento, as considerações finais, mantendo o nosso rodízio, começando com a professora Ana Carolina. Eu queria agradecer o convite de estar aqui do lado de mulheres tão firmes, de tanta fibra e exemplos para olhar aí no meu início como terapeuta, em breve atuante, e é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, professor Jean, pelo apoio, pelo carinho de sempre, e a todos os colegas que estão aqui presentes. Boa noite. Professora Ana Mísia. Gente, muitíssimo obrigada por essa oportunidade maravilhosa. Para mim é sempre uma grande honra poder estar junto de mulheres extraordinárias e com homens também maravilhosos, né? Como o professor, doutor Jean. Meu esposo não está aqui, mas ele é muito parecido com o doutor Jean em casa, faz de tudo, cuida, lava, passa. Então, eu também tenho esse privilégio, né? Então, sou muito grata por estar com vocês e eu quero sair dizendo daqui que eu aprendi mais do que eu ensinei. Foi maravilhoso e muito gratidão a todos. Professora Keila.
Bom, gente, agradecer vocês, agradecer essas pessoas lindas que participaram hoje. Adorei aprender com cada uma das colegas, a todos os alunos, e deixar claro uma coisa: você nasceu para ser feliz, então simplifique a sua vida. Muito jóia. Professora Patrícia. Eu acredito que a gente teceu uma teia linda aqui, de muita contribuição, né, de muita experiência, muito agradecida, né, por esse convite, por esse momento, fechando o mês, né, da mulher assim, com chaves de ouro. Gratidão, Jean, gratidão, Keila, Anas, e toda a equipe, todo o grupo que está aí. Boa noite, obrigada. Jóia. Pois bem, meus amigos, assim chegamos ao encerramento desse nosso encontro especial. Foi um momento muito, muito importante. Lamentamos porque a professora Mari Mendes, que estava com a gente no início, teve uma dificuldade técnica e não conseguiu retornar, mas já conversamos aqui online. Ela estará conosco, com certeza, ao longo do projeto e está conosco o tempo todo, aí nas nossas conexões. Quero desejar a todos uma boa noite e que Deus nos ilumine e nos guarde. Muito obrigado às professoras, aos alunos que aqui estiveram presentes e aos que forem assistir posteriormente. Agradecemos aí que vocês deixem comentários, deixem um like e duvido que tenha um dislike, é impossível. Vai ser só likes positivos, porque foi muito legal esse nosso encontro. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Até o próximo encontro. Boa, abençoada noite.